Em primeiro lugar, tem aquele negócio que o Cristiano Xavier me mandou, né? Vou começar com isso, aquele parágrafo do Antônio Gramsci, né? Ele diz: não é muito científico, ou mais simplesmente não é muito sério, escolher os adversários entre os mais estúpidos e medíocres, ou ainda escolher entre as opiniões dos próprios adversários as menos essenciais e as mais ocasionais, presumindo assim ter destruído todo o adversário, porque se destruiu uma opinião secundária e acidental, ou ter destruído uma ideologia ou uma doutrina, porque se demonstrou a insuficiência teórica de seus defensores de terceira ou quarta categoria. E assim vai. Muito bem. Então, supondo-se que esse cara tivesse demolido essa opinião minha, né? Eu já disse 1000 vezes que a discussão de problemas religiosos não faz parte da minha filosofia, portanto, é uma opinião apenas ocasional sobre alguma coisa. Se ele tivesse refutado isso 100%, ainda não seria motivo para falar com vamos dizer, esta aparência de superioridade, esses ares de superioridade, que o cara se dá vitorioso, derrubei, demoli o cara. Não, ele não pôde, não era para fazer isso. Agora, isso se tivesse refutado. Vejamos o que ele fez com o nome de refutação. Né? Então, diz ele aqui, em João 5,39, Jesus fala aos escribas que eles julgavam encontrar nas Escrituras a vida eterna e que eles estavam certos nisso, porque a Escritura testemunhava a respeito de Jesus. Bom, então, em primeiro lugar, não é isso que Jesus diz de maneira alguma. Só um analfabeto funcional lê assim, né? Amputando o versículo da sua continuação no versículo seguinte, que não tem nem ponto, é um ponto e vírgula, e assim, invertendo o sentido do texto. No trecho, Nosso Senhor não está de maneira alguma aprovando a conduta dos escribas, louvando-os por buscar a verdade no texto que dá testemunho dele. Ao contrário, ele nos está censurando asperamente porque ficam buscando a verdade na Escritura em vez de vir a ele. Exatamente. As Escrituras darem testemunha dele. O que ele diz é o seguinte: examinais as Escrituras porque vós acordais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, Jesus está dando um esporro nos caras. E ele diz que eles estavam certos, porque a Escritura dá um testemunho a Jesus. Né? E segundo, ele diz, o Olavo está batendo num espantalho que simplesmente não existe, nem mesmo nas comunidades mais fundamentalistas. Escuta, espera, quem está batendo no espantalho não sou eu, é Jesus Cristo. Ele que está... Como é um espantalho que nunca existe, se ele estava dando esporro nos caras que estavam fazendo isso na frente dele? Então ele está desmentindo o que o Jesus diz. Ele diz que há pessoas que buscam a vida eterna na Bíblia e que elas estão erradas. E daí vem o seu Iago e diz, nunca ninguém jamais buscou a vida eterna na Escritura. Né? Quer dizer, é muito primário, né? Mas ele sabe grego, Olavo. Pois é, você vai ver o grego dele daqui a pouco. Por que ele pode pontificar, ele com 4% de representatividade dentro dos próprios calvinistas que já têm divergências internas, pode pontificar em nome de todo mundo? Eu quero mostrar a importância, ele fala em nome de todas as denominações. É. Quando assim, crê que ele diz, não, isso é na outra denominação, não tem nada a ver com isso. É, exatamente. Segundo Olavo, diz ele, a salvação se dá através da participação na comunhão, na ceia, de comer o pão e o vinho, que de alguma forma, presta atenção, simbolizariam, ou seriam, ou representariam o corpo de Jesus. Eu não falei que representariam, eu falei que são o corpo de Jesus, né? Exato. Em lugar nenhum, de nenhum livro cristão, vem alguém dizendo que a leitura, ou mesmo a apreensão intelectual, ou mesmo a crença nas palavras, que está escrito na Bíblia, é instrumento suficiente para a salvação. O Olavo está dialogando com quem? E olhem que eu tenho um vasto conhecimento de teologia protestante. Que autor protestante estabelece isso que o Olavo está colocando? É muito simples. Ele se apega apenas, vamos dizer, à letra do que ele leu nos autores protestantes. Ele não compara um trecho dos caras com outro trecho. Porque você vendo o que eles dizem aqui, o que eles dizem ali, você obtém uma somatória e tem uma conclusão. Então, de fato, tanto Lutero, quanto Calvino, quanto Zwingli, quanto os outros todos, dizem que a salvação vem pela comunhão. Né? Só que é o seguinte, o que eles entendiam por comunhão? Lutero dizia o seguinte, Jesus está realmente presente no pão e no vinho, mas ele não transformou o pão e o vinho na sua carne.
Ele está ali presente por um método que se chama consubstanciação, não transubstanciação. Que é a consubstanciação? Ele está presente, mas o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Não alterou a estrutura material dessas substâncias. Ele está presente ali, não se sabe como. O Lutero dizia, não sei como. Ele está presente. As duas substâncias ao mesmo tempo na mesma situação. Né? Exatamente. E Calvino, então, dizia, não, ele está presente em espírito perante a fé. Então, os dois estão negando a presença real na substância, na prática. Então, ora, então isso quer dizer o seguinte, você não tem ali a comunhão verdadeira, porque a comunhão verdadeira consiste em comer não um símbolo, e não um pão e um vinho, consiste em comer o corpo e o sangue de Cristo. Ele diz, esse é o meu corpo, este é o meu sangue. Eles só estão no pão, ou estão comendo um símbolo, eles não estão comungando. Jamais houve comunhão nas igrejas protestantes, é isso que eu estou dizendo. Né? Então, agora ele se apega assim, não, Lutero afirma que Jesus está presente. Né? Calvino também afirma que está presente. Um afirma que está presente superposto, e o outro afirma que está presente em espírito e em símbolo. Ora, então o que sobra? Sobrou só a liturgia da palavra, sobrou só a Bíblia. É só isso que tem ali. É só isso que os caras fazem, porra. Esse show ridículo, desse falso milagre um atrás do outro, vendido, às vezes a preço de ouro. Né? É só isso que os caras fazem. Pior. O Olavo diz que a Bíblia fala de forma inconfundível que a salvação e graça da vida eterna vem por comer e beber o corpo e o sangue de Jesus. E ele diz que é de forma inconfundível. Mas onde? Onde a Bíblia diz isto? Você estabelecendo um argumento que não tem base textual. Onde a Bíblia diz isso? Quem diz isso não é a Bíblia, é Jesus Cristo, textualmente. Ele diz, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá vida eterna. E quem comer, terá. Ele diz textualmente isso. Daí ele diz, em nenhum lugar da Bíblia, participar da mesa do Senhor é instrumento suficiente para a salvação. Porque em 1 Coríntios 11, Paulo diz que, mesmo participando da mesa, se o fazemos de forma pecaminosa, nós estamos comendo e bebendo para a nossa própria danação, para a nossa espiritual. Ora, será que é preciso explicar? Eu falei, é a participação legítima, evidentemente. Isso é a mesma coisa. Olha, o bilhete basta para você entrar no cinema, contanto que não seja um bilhete falsificado. Exato. E nem que roube o bilhete de outro depois seja enxotado. Mas é coisa mais óbvia. É claro que é a participação legítima. Por quê? Porque ali na missa diz, bem-aventurados os convidados à mesa do Senhor. Não penetra qualquer filha da puta que entra lá com má intenção. Será que precisa explicar isso? Se não diz, a participação legítima, né? Então mostra que não basta a comunhão. Claro que basta, é evidente que basta. Se o sujeito acabou de comungar legitimamente, ele mora naquele instante, ele vai para o céu necessariamente. Isso é promessa de Jesus. Né? Se ele não teve tempo de cometer nenhum pecado no caminho, ele vai para o céu evidentemente. Né? Então, isso é promessa formal de Jesus, ele está negando isso. Paulo está dizendo que você pode comer o pão, beber o vinho e ainda assim ir para o inferno. Não por uma condição intrínseca do pão ou do vinho. Não porque quem orou pelo pão ou pelo vinho era pecador. Não, nada disso. Ele diz que você come do pão, você bebe do vinho, que para uma pessoa é comunhão com Cristo e para você vai ser morte espiritual porque você está fazendo isso de uma forma pecaminosa no seu próprio coração. Daí tem um negócio pior ainda. Muitos católicos usam João 6 como argumento para a salvação pela Eucaristia. Só que ali, diz ele, Jesus não está falando sobre a Eucaristia. A Eucaristia ainda não existia. Comer de Jesus e beber de Jesus, não literalmente. Relaciona-se com o ato de receber Jesus como Salvador. Ora, se você recebe Jesus como Salvador, mas não participa do sacrifício, você o recebeu apenas na sua mente. Não fisicamente, você não participou do sacrifício de Jesus, nem carnalmente, como, por exemplo, o bom ladrão participa carnalmente do sacrifício de Jesus. Ele é sacrificado junto com Jesus, e por isso ele vai para o céu. Se você não participou carnalmente, Jesus te dá essa moleza de você participar através da Eucaristia. Coma o meu corpo, beba o meu sangue, você está participando do meu sacrifício, você vai para o céu junto comigo. Perfeito. Ou seja, é literalmente sim, porra. Jesus diz que é literalmente. Cabe considerar que o Olavo, considerando-se tão conhecedor do grego, tinha que conseguir transliterar isto aqui de forma melhor, a expressão toitopoieite, né?
E daí ele diz, não, ele traduz isso aqui por um Y, mas é um U, olha aqui. Está vendo aqui? Sim. Então, que letra é essa? É Y. Como se chama essa letra aqui, esse Uzinho? Como se chama em grego? Y. Y, exato. É o minúsculo, porra. É o Y. Como é que se chama o U com trema? U, em francês. Y. O cara ele não sabe o nome e o som de uma letra. E diz que é um especialista no negócio. Agora, eu jamais me disse um grande conhecedor do grego. Ao contrário. Eu conheço só um pouquinho o suficiente para consultar dicionário e tirar dúvida de uma outra palavra. Não, e o pior, Olavo, na época que foram escritos os textos, era tudo maiúsculo, não tinha ponto, então era Y mesmo. Era claro que era Y, não tem como confundir. Exato, não tem como fazer esse erro. No minuto 17:56, ele põe em dúvida que Jesus, na Santa Ceia, houvesse transformado realmente o pão em corpo e o vinho em sangue, porque o corpo de Jesus estava vivo e era distinto e separado do pão e do corpo. Daí ele diz, será que ele criou uma extensão do seu corpo e do seu sangue naquele momento? É complicado dizer isso. Ele põe em dúvida isso. Na verdade, ele nega a transformação. A ceia para Jesus já era um momento de celebração de sua morte e ressurreição. O que ele diz é que o pão representava o seu corpo, que foi partido por nós, o vinho representava o sangue que foi derramado por nós. Então, se não houve transformação, não houve transubstanciação, não houve comunhão. Este cara, seu Iago, jamais tomou uma comunhão na vida. Ele tomou um simulacro ridículo chamado consubstanciação. E fica aí botando banca. Né? Quer dizer, isso é refutação? Como é que 17 ou 18 mil pessoas vêm torrar o meu saco com uma coisa dessa? Eu acho isso a coisa mais desrespeitosa que eu recebi na vida. Porque se você chama isso de refutação do Olavo deve ser um bom observação. Eu cheguei até o minuto 14:15, eu confesso, eu não aguento mais. O cara é muito burro. Tem um lugar onde ele diz o seguinte, não, de fato, o Novo Testamento não recomenda a sua própria leitura, porque um texto não pode se recomendar a si mesmo enquanto ele está sendo escrito. Eu digo que ele vai se recomendar a si mesmo quando? Se ele se recomendar depois de ter sido escrito, é um outro texto que está recomendando o primeiro. Exato. Olha, até o século XVII, praticamente todo o texto vinha antecedido de uma captatio benevolentiae, é que o texto recomenda a sua própria leitura. Quer dizer, que caralho é isso? Enquanto você está escrevendo, não posso dizer, não, esse texto é importante, é bom para você. Por que não? Quer dizer, isso o cara não está habituado a ler. Então isso aqui comprova um negócio que eu digo a tempo. Se você não compreende, domina, né, não é capaz de ler e escrever com correção e elegância no seu próprio idioma natal, você não tem condição para fazer estudos clássicos, para entrar em línguas mortas e para fazer exegese bíblica ou exegese da poesia grega ou de Aristóteles ou da puta que eu pariu. Quando ele diz que será que o Cristo fez uma extensão do seu corpo, eu digo, peraí, quem é o Cristo? O Cristo é o Logos divino. O que é o Logos divino? É o criador da matéria. Ele é o criador da matéria, portanto ele tem nele mesmo o segredo, a fórmula de toda a matéria. Ele se coloca, se transmuta na matéria que ele quiser, quantas vezes quiser. Ele pode se transmutar no espinheiro que está pegando fogo, ele pode transformar numa misteriosa abóbada falante, abóbada do céu falante, como faz no batismo dele, ou pode se transformar no pão e no vinho. Ele pode fazer o quê? A matéria é dele, porra! Ele diz, mas ele não pode, porque ali naquele momento, né, o pão e o vinho estavam separados do corpo. E o separado do ponto de vista seu. Você está julgando o Cristo como se o corpo fosse um corpo qualquer, e não o corpo do Logos encarnado, que continua tendo o mesmo poder que teve no dia da criação. Eu, como fui protestante, estudei em seminário de teologia, sei bem, de teologia protestante, sei bem como é que é a coisa. Porque eles não dominam nem o português, e aí eles pegam gramáticas gregas escritas em português e querem, a partir do português que eles não compreendem, entender o grego. Pô, você sabe que uma vez eu vi uma coisa, chegou uma mulher aqui na VCU para ensinar português para os americanos, só que é o seguinte, ela não falava inglês. Não sei o que ia acontecer, pô. Daí eles contrataram, que era minha secretária na época, a Isabela, para a Isabela traduzir a aula. Puta merda. Então, a instrução que esses caras têm é desse tipo, pô. Não precisa dizer que o departamento era dirigido por um brasileiro. Ele diz o seguinte, um trecho que ele diz que quando Pedro e Paulo estão escrevendo as escrituras, elas já estão inseridas, já fazem parte da escritura, né? Antecipadamente, antes de ter terminado de ser sido escrito. Isso significa o seguinte, e que Paulo afirma isso.
Porque isso aqui, o que ele está fazendo, já é parte da Escritura. Ele diz, escuta, quer dizer que Paulo, com séculos de antecedência, já pode botar suas palavras dentro da Escritura? E Cristo, umas semanas antes do sacrifício, ele não pode falar da comunhão? Não, e tendo uma inteligência perfeita. Não é? E tendo uma inteligência perfeita e onisciente, não tem como. Sim, mas é evidente, porque... Não, por outro lado, ele diz, não, mas o sacrifício já estava anunciado no Antigo Testamento. Mas, porra, estava anunciado... O cara do Antigo Testamento, né? O profeta Isaías podia saber. E o Cristo, 2 semanas antes, não podia saber. E não podia falar de um trem que não aconteceu ainda. Se por essa teoria deles, tanto pela do Lutero quanto pela do Calvino, você não tem como explicar os milagres eucarísticos. Esses milhares de hóstias que sangram. Né? E que o doutor Ricardo Castanhon até mandou examinar no laboratório, e os caras viram, não, isso aqui é célula viva de um paciente que sofreu muito. Né? É isso, você viu o vídeo do Castanhon, né? Vi. Então, ora, se o negócio é simbólico, então, e a hóstia sangra, então só pode ser coisa do diabo. Ou seja, Jesus não pode transformar o pão no seu corpo, mas o diabo pode. Não, pode, e ainda as pessoas tomam e vão se santificando. Veja como o diabo é bonzinho. Pois é. Fala, professor. Isso é de uma estupidez. Assim, sinceramente, eu não esperava isso. Eu esperava coisa melhor. Eu fiquei puto da vida. Falei, como é que os caras vêm com esse ar desafiador para mostrar esta porcaria? O que é?